nesta comissão. Muito obrigado, deputado. Ainda temos inscrito aqui o deputado Nelson Marquesan Júnior, a quem eu passo a palavra, a deputada Nilda Godin, deputado Eliseu Padilha e, por último, a deferência, a deputada Benedita da Silva, que fez uso da palavra, mas vou conceder-lhe a palavra. Deputado João de Deus, deputado... Vicente Arruda se inscreveu desde a... Deputado Vicente Arruda, o senhor se inscreveu ontem, o senhor foi chamado hoje, o senhor não estava presente. Queria disputar, então, senhor. Ok. Deputado Nelson Marquesan Júnior. Obrigado, presidente, caros colegas. Eu tenho dúvida nessa matéria, presidente. Eu não posso pedir vistas, que seria a minha alternativa regimental, porque está em regime de urgência, e a única alternativa que eu teria seria a verificação de quórum. Mas como eu vejo aqui que a maioria dos colegas, seja por interesses eleitorais, seja realmente por convicção, desejam votar esse projeto, eu não o farei. Deixarei ele ser votado, mas eu não vou deixar aqui de expor as minhas dúvidas. Não com relação ao diagnóstico, de que efetivamente as pessoas de cor negra no Brasil sofrem mais violência. Esse é um diagnóstico, ele é fato, ele não é questionável. Que tem menos acesso à educação, ele é um fato, ele não é questionável. Mas eu não creio que alguém sofra mais violência ou menos acesso à educação por uma questão diretamente relacionada à cor, e sim por incompetência na segurança pública, por incompetência na gestão da educação. E eu não acho que o remédio para isso seja colocar alguém para administrar a segurança pública pela cor e não pela sua competência. Colocar um servidor público na educação pela cor e não pela sua competência. E aí os senhores me dizem, repito, concordo com o diagnóstico, mas eu não concordo com a solução. Se fosse essa a solução, e se o governo estivesse interessado neste caminho, bastaria olhar os ministérios. 39 ministérios. Quantos são negros? Se a presidente entende que esta é a solução, e eu não estou aqui convencido que não é, mas eu tenho muitas dúvidas para votar isto em regime de urgência. Será que a presidente não escolheu ninguém pelo mérito para colocar lá que fosse negro? Não, ela não optou pela meritocracia, porque é ruim. Os senhores disseram aqui que é ruim. Ela optou, então, por uma questão partidária. Antes da meritocracia, partidária. E não optou por corrigir uma questão racial, então. Se o problema é a cor, porque no setor público, se eu vou interferir num concurso público para dizer que a pessoa vai entrar pela cor e não por outro critério, por que então não colocar nos cargos de chefia com uma política que não é necessário ter lei? Vou colocar nos cargos de chefia da polícia, chefia da segurança pública, chefia dos ministérios, negros. Se é isto então a solução, já poderia ter sido realizado nos cargos de livre nomeação. E não foi feito. Em nenhum estado que eu saiba, e nem no governo federal, que propõe esta solução. Se nos cargos, eu repito, de livre nomeação, poderia fazer isso e não fez, por que onde está lá a se exigir a competência, a meritocracia, para obedecer à Constituição, se fará? Essa é uma dúvida, presidente. Não é aqui uma afirmação, mas é uma dúvida que eu deixo no sentido de por que votar em regime de urgência este projeto. E talvez alguns dos senhores já tenham a convicção formada. Eu estou aqui colocando que não tenho ela. Mas tenho tantas dúvidas aqui que não me sinto confortável de manifestar aqui o meu voto explicitamente favorável, como vi tantas outras pessoas fazendo. O ministro, o presidente do STF, Joaquim Barbosa, se manifestou contra. Um dos atores que eu mais admiro, Morgan Freeman, ele sempre diz, a maneira de combater o racismo é não falar na raça. Se eu contratei um negro, eu não o contratei porque ele é negro. Esquecer isso. Eu não vou dizer que eles têm razão, mas eu repito, eu vou dizer que eu tenho dúvidas. Tenho dúvidas se esta é a ferramenta. Porque se fosse, de novo, aqueles que propõem esse projeto já teriam utilizado. Acho que o problema de violência é um problema de segurança pública e se resolve com competência. O problema, então, se o problema dos negros ele é econômico, que me parece que é, por injustiça que foram feitas, que se estabeleça, então, políticas na área econômica.
na área de redistribuição de renda, na área, então, de bolsas, mas não especificamente aqui, no concurso público, que, do meu ponto de vista, é o que se tenta preservar de mais sagrado ainda na relação da não interferência política partidária do Brasil. Se tenta ainda. Depois que o cara entrou no concurso público, não me digam que o concursado é mais honesto que o nomeado, ou que um político, não. Ele é tão corruptível quanto um eleito, ou quanto um indicado. No entanto, no concurso, me parece que é uma injustiça. E aí sim, existe o crime da discriminação e do racismo. Se há racismo na segurança, já é crime. E se não se pune a incompetência do Estado. Se há racismo em qualquer lugar, já é crime. E se não se pune a incompetência e a incompetência do setor público, repito, não se corrigirá. Hoje, penso eu, humildemente, não se corrigirá por escolher alguém para ocupar um cargo pela sua cor. Não me parece que seja isso. Então eu registro aqui, mais do que as minhas convicções, senhores colegas, as minhas dúvidas sobre esse projeto. Obrigado, deputado Nelson Marquesan. Deputada Nilda Gondim. Senhor presidente, se não é a solução ideal, porque a solução ideal seria a igualdade entre negros, brancos e pardos, é pelo menos um paliativo. É uma solução transitória que vai resgatar os valores e também resgatar as injustiças que foram cometidas contra os negros